Olá, amigos! Enquanto a seleção brasileira se prepara aqui em Salvador para enfrentar a equipe do Uruguai no último duelo que a pentacampeã mundial terá neste ano de 2024, nos bastidores, a movimentação para as próximas eleições da CBF, que ocorrem em 2025 para o mandato que se estende de 2026 a 2030, já começam a pegar fogo. E aí, antes de trazer as informações do segundo treino da pentacampeã mundial aqui no Barradão, eu quero atualizar ao torcedor que está nos acompanhando sobre essa corrida pela cadeira de presidência da CBF nos próximos 4 anos. Vale lembrar que em março de 2022, Edinaldo Rodrigues assumiu o comando da Confederação Brasileira de Futebol. Na última semana, realizou uma mudança no estatuto junto às federações que estende a possibilidade de reeleição para 3 mandatos, ou seja, Edinaldo, se tiver o apoio das federações e dos clubes na próxima eleição, pode se reeleger. Em 2030, pode se reeleger novamente. É assim que o rumo do futebol brasileiro se estabeleceu na última assembleia, que foi realizada neste último mês, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o mesmo se estende às federações locais. E por que o Edinaldo tem muita força nas federações locais? Justamente por isso. Nas eleições da CBF, as 27 federações espalhadas por todo o Brasil têm um voto com peso 3. O voto dos clubes de Série A tem peso 2. Então, se você tem as federações te apoiando, muito provavelmente você consegue a reeleição, até mesmo muitas vezes independente dos votos dos clubes da Série A e B, já que o peso é menor. Então, é um tabuleiro de xadrez para entendermos quem será o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. É claro que o Edinaldo já mexe os pauzinhos para tentar um novo pleito, um novo mandato para se reeleger nas eleições de 2025 para o mandato a partir de 2026, e até por isso ele tem tentado estar nos mais diversos estados, levar a seleção pelos mais diversos estados, justamente para conseguir o apoio, até porque ele estabeleceu uma medida que não foi muito popular entre os presidentes das federações, que foi justamente o enxugamento do campeonato estadual em 16 datas para um período ali de 2, 3 meses, de janeiro até março. Então não foi uma medida popular. O Edinaldo está tentando trabalhar com isso nos bastidores, mas ele ganha um novo concorrente. Trata-se de Ronaldo Fenômeno, sim, tetracampeão com a seleção brasileira em 94, pentacampeão marcando o gol do título no ano de 2002. Ronaldo Fenômeno está disposto a ser o principal rival de Edinaldo Rodrigues no próximo pleito da Confederação Brasileira de Futebol. E para isso ele tem uma carta na manga, que é a contratação de Pep Guardiola. Essa informação está vindo da Espanha. É importante lembrar que Ronaldo, para concorrer à presidência da CBF, precisaria vender o percentual que ele tem no Real Valladolid, no futebol espanhol, porque o estatuto também não permite que cartolas nesse sentido, investidores do futebol, donos de clubes, sejam presidentes. Então o Ronaldo ele precisaria vender a boa fatia, 80%, que ele tem do clube espanhol. Se o Ronaldo assumir a CBF, ele promete trazer o Pep Guardiola. Marcelo, já seria para a Copa? Nessa não, muito dificilmente. Até porque a eleição é em 2025, o mandato começa em março de 2026. A não ser que o Ronaldo veja, se for eleito, claro. Repito que o Edinaldo Rodrigues tem muita força nos bastidores, e quem está no poder, como se fala nas eleições, por exemplo, municipais, no amplo maior, quem está com a máquina na mão geralmente consegue ter mais facilidade nesse sentido. Então o Edinaldo ele está com a cadeira da CBF, com a caneta na mão dele. Então isso pode acabar facilitando um pouquinho a reeleição. Mas o Ronaldo se coloca como esse nome, e aí, para trocar de treinador, seria só para a Copa, não daria nem para a última data FIFA do ano de 2026. Vale lembrar que a seleção brasileira, após enfrentar o Uruguai, vai ter mais 6 listas até a lista para a Copa do Mundo, 5 no ano de 2025, sendo 3 delas para as eliminatórias, 2 em outubro e novembro para amistosos e uma última
também para amistosos em março do ano de 2026. E aí a mudança da presidência seria só em março, e se o Edinaldo quisesse trocar, se o Ronaldo quisesse trocar, caso ele fosse eleito, caso ele seja eleito presidente da CBF, seria ali bem em cima da hora mesmo. Então essa informação, Ronaldo, que inclusive depois da eliminação da seleção brasileira lá no Catar, convocou uma entrevista coletiva dizendo que ele tinha o desejo de ajudar a CBF. A gente não está vendo um protagonismo durante o mandato do Edinaldo da presença do Ronaldo, muito pelo contrário, e se colocou também com esse desejo de um dia assumir a presidência da Confederação Brasileira de Futebol, um desejo que está sendo cada vez mais amadurecido pelo jogador que já fez história com a amarelinha dentro do gramado e agora atua como empresário da bola, atua aí no mundo do futebol. Peço sua opinião, o que você acha de uma mudança? Repito, a princípio, em caso de eleição do Ronaldo, não seria para 26, mas para o ciclo para a Copa de 2030, se você aprova o trabalho do Edinaldo Rodrigues à frente da CBF. A gente está aqui, inclusive, na terra dele, o Edinaldo, ele é da Bahia, e aí a gente tem que criticar quando vai criticar, tem que elogiar quando vai elogiar. Ontem, mais cedo, em verdade, no boletim de mais cedo, eu fiz duras críticas ao presidente Edinaldo Rodrigues por não ter deixado o público que veio aqui no estádio acompanhar o treino regenerativo da seleção brasileira. Hoje o torcedor que veio aqui cedo, no portão 16 do estádio do Vitória, teve acesso, cerca de uma centena de torcedores puderam acompanhar parte da atividade. Para mim isso é básico do básico. É básico do básico permitir que o torcedor esteja, quando possível, perto da seleção brasileira. Sobre o treino, agora vamos falar de bola, né? Já falamos muito de política nos bastidores da seleção brasileira. Sobre o treino, o técnico Dorival Júnior voltou a contar com os 23 jogadores convocados pela primeira vez na preparação para enfrentar a equipe do Uruguai, incluindo o Gerson. O Gerson teve uma indisposição intestinal, o famoso piriri, perdeu o treino no sábado, mas hoje todo mundo estava se perguntando, cadê o Gerson? Será que ele vai subir? Foi o último a subir para o gramado, já parece que está 100% recuperado. Você que já teve isso, acho que todo mundo já passou por isso uma vez na vida. Geralmente é um dia, 2 dias, com tratamento intenso, hidratação, a medicação correta, passa ali rapidinho. Então o Gerson trabalhou normalmente da atividade, que pela primeira vez contou com os 23 convocados para esse duelo contra a equipe do Uruguai. A tendência é que o técnico Dorival Júnior mantenha a espinha dorsal do time que enfrentou a Venezuela, com Ederson no gol, uma mudança na lateral direita, sai o Wanderson suspenso, entra o Danilo, a zaga com Marquinhos e também a presença do Gabriel Magalhães, do lado esquerdo o Abner. O meio de campo, uma dúvida, André, o Bruno Guimarães, Gerson. O ataque com Rafinha centralizado, Savinho do lado direito, Vinícius Júnior pelo setor esquerdo do ataque e no comando da pentacampeã mundial, o centroavante Igor Jesus, que foi o único 9 convocado pelo técnico Dorival Júnior para esta data FIFA. Mais uma vez, o Dorival Júnior permitiu que a imprensa acompanhasse apenas os 20 minutos iniciais, mas já nessa atividade ele já veio com esse time aqui para Salvador. Inclusive, uma informação que eu tenho para passar para você que nos acompanha é que o Danilo muito provavelmente seria titular neste jogo, independente da suspensão do Wanderson. Já estava na cabeça do Dorival ter o Danilo no time titular nessa partida, independente da situação do Wanderson, já que o jogo vai exigir mais defensivamente da seleção brasileira. Pelo lado esquerdo, teremos o Abner, que vai fazer essas ultrapassagens e apoiar o Vinícius Júnior, para que o Vinícius Júnior possa, enfim, não ter uma boa atuação, mas ter uma sequência de boas atuações com a seleção brasileira. Ele está se cobrando muito por isso, mas o que a gente pode perceber dos momentos que a gente tem no treino é que um Vinícius Júnior muito alegre, muito contente, muito leve dentro de campo. Então é um ambiente que faz bem para o Vinícius Júnior. A gente percebe que ele se sente bem na seleção brasileira. E os próprios jogadores estão falando sobre isso, de como é importante estar na pentacampeã mundial. E o Marquinhos, um dos líderes da seleção, falou de como ele valoriza estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Eu acho que é um pedido assim, não abandona a seleção brasileira, não deixa de lado a seleção brasileira, não. Eu acho que é a minha terceira ciclo, o meu terceiro ciclo de Copa do Mundo, e eu posso dizer com toda certeza, assim, 100%, que todos que estão aqui vindo vestir essa camisa da seleção brasileira estão vindo com muito orgulho, com muita fé, com muita esperança, com muita dignidade,
né? E assim, a gente vive o nosso momento assim, aqui como se fosse o último, né, da nossa vida, como se fosse uma oportunidade única, né? Eu, particularmente falando, cada vez que eu venho aqui, eu venho com muito orgulho, fico muito feliz, né? Vestir a camisa da seleção brasileira é um momento, é um privilégio, né, para todos que estão aqui. É um momento de muita alegria, de muita felicidade, né? Vejo minha família, vejo os meus filhos, né, todos felizes, todos orgulhosos pelo papai estar aqui, né? Então, eu acho que às vezes o resultado não vem, é difícil, né, com momentos de oscilação, alguns momentos melhores, outros momentos piores, mas a gente veste essa camisa com muita dignidade, né? E eu acho que, por mais que muita coisa influencie para que perca a esperança na seleção brasileira, a gente pede para que todos não percam, que a gente vai continuar trabalhando, batalhando, né? A gente vê que tem muita gente, né, que torce mesmo, que está acompanhando a seleção brasileira. A gente vê lá na porta do nosso hotel a criançada, né, com muito orgulho de ver os jogadores ali, né? Então não percam nunca essa paixão pela seleção brasileira, que isso é o Brasil, isso é o brasileiro, e nós aqui na seleção brasileira a gente fica, né, muito orgulhoso, muito honrado de estar aqui. Marquinhos, que deve novamente dar a braçadeira de capitão para Danilo. São dois líderes no vestiário da seleção brasileira e estão muito consolidados, com moral, com prestígio, sob o comando do técnico Dorival Júnior. Eu sou Marcelo Marinho, direto da Boa Terra. Estou na cola da maior seleção do planeta, na caminhada rumo ao Hexa. Seu like é sempre muito importante, a sua inscrição é sempre muito importante. Quero agradecer aqui de público ao Marquinhos, que percebeu que lá na Venezuela poucos jornalistas tinham ido, a logística era muito complicada, e o Marquinhos fez questão de agradecer aos jornalistas que cobrem a seleção brasileira, porque a proximidade do torcedor com a seleção, ela tem várias vertentes. Uma delas é essa possibilidade da gente estar aqui com um investimento, por isso a gente sempre pede o carinho do seu like, o carinho do seu comentário, porque não é um trabalho fácil não, né, cara? É um trabalho, muita gente que a gente faz com muito amor, com muito carinho, para sempre levar com toda a credibilidade do mundo as informações da nossa seleção para você que nos acompanha. Então, obrigado ao Marquinhos, que agradeceu a presença dos jornalistas. Logística para ir para Maturim estava muito complicada, mas aqui eu e os colegas que cobrimos a seleção brasileira estamos aqui acompanhando o dia a dia da pentacampeã mundial, e você sabe que a casa da seleção brasileira é aqui na Litoral News, por isso eu conto com o seu like, conto com o seu comentário e ative o sininho, para que sempre que a gente traga uma notícia da seleção, você fique super bem informado.